Atenção porque vai começar a aula de artes. E aí pessoal, tudo bem? Aqui Paulo Braine para a primeira aula de artes com vocês, né? Uma aula super bacana, super divertida. E o tema de hoje ele vai ser relacionado ao teatro de bonecos. Os bonecos que fazem parte do meio cultural, né? A sua forma, por exemplo, fantoches, marionetes, enfim, várias diversidades dentro de cada região do qual os bonecos fazem parte. Então vamos lá. E o que vamos estudar na aula de hoje? Como eu acabei de falar anteriormente, né? Vamos estudar os tipos de bonecos por região, uma breve história cultural do boneco na vida humana. Vocês podem perceber aí no slide que o boneco hoje em dia é algo que está cada vez mais sendo buscado pelas crianças e que de uma certa maneira influencia no caráter, influencia no ideológico, né? Influencia muitas vezes até no próprio ato de criar. Vocês podem perceber, né? Tem o Hulk, tem o Batman, tem outros bonecos, né? Existe uma diversidade de bonecos, né? E um mercado relacionado a isso. E o que vamos dar sequência ao tema de hoje é o quanto que o boneco ele é importante na vida das pessoas, né? E o seu surgimento. Por exemplo, a origem do boneco. Não sei se você já parou para pensar por que o boneco existe, né? Ele sempre existiu ou teve uma origem, né? Uma história. Porque tudo na vida tem uma história, basicamente. Então, vamos falar um pouco sobre o boneco. Um breve resumo sobre a origem do boneco. Então, a origem do teatro de bonecos remonta possivelmente ao Antigo Oriente, em países como Índia e outros países. Por intermédio dos mercadores pelo mundo, assumindo fisionomias e espírito dramático bem diferenciado, dependendo da localização geográfica, tradições culturais, crenças e costumes. No Oriente, os bonecos eles eram tratados com muito respeito e, acreditem vocês, eles eram considerados até divindades. Muitas pessoas olhavam para os bonecos visto como um deus, um espírito, uma adoração. Então, esses bonecos eles foram considerados deuses, dotados de recursos. Eles eram criados com tamanha perfeição que se tornavam idênticos aos seres vivos, muitas vezes inspirados realmente em personagens reais. Então, vocês podem observar nas figuras os bonecos representados na sua forma oriental, né? São os bonecos orientais, e eles eram vistos como deuses praticamente, né? Eu cito o exemplo dos bonecos orientais porque, basicamente, ele teve um papel muito importante na formação como ele é hoje, né? Então, bonecos de vara. Vamos citar o primeiro boneco de cada região, tá certo? Então, vamos citar o boneco de varas, que ele é muito comum no Oriente, né? Principalmente na Índia. Então, o boneco de vara é um tipo de boneco manipulado através de varas ou hastes, que podem ser de madeira, plástico ou metal leve, como, por exemplo, o alumínio. Pode ser tanto um simples objeto preso numa vara, como também ser constituído por mecanismos com várias varas para movimentar boca, braços e pernas. Então, alguns bonecos, devido à dificuldade de manipulação dos mesmos, podem precisar de mais de uma pessoa para movimentá-los. Então, isso depende de cada região, né? Os bonecos e tudo mais. E os bonecos de varas, eles são praticamente patrimônio cultural, né? do Oriente em si, tanto do Japão, da Índia, da China, enfim. E basicamente respeitados pelos habitantes de lá. Aí vocês podem observar nas figuras exemplos de bonecos que são utilizados varas.
neste slide podemos perceber os fantoches da Áustria e da Alemanha, né? Vocês podem perceber, né, o exagero do nariz, alguns personagens do diabo, né, alguns personagens fictícios, imaginários também que fazem parte, e até bichinhos também, como jacaré, sapos, enfim, e bobos da corte, magos. Então, é um personagem de fantoche famoso e tradicional da Áustria, da Suíça, de língua alemã e da Alemanha, né? Suas raízes datam do século XVII e às vezes era tão popular comparado ao teatro de marionetes. Então, lá nos países europeus, né, usa-se muito o termo fantoche, ao invés de mamulengo. Apesar de que existe uma certa igualdade, né, na forma de manipulação desses bonecos. Só o que muda mesmo são os nomes, né, fantoche, mamulengo. Né? E existem também outras formas que se tornam esses bonecos fantoches diferentes de mamulengos, né? A forma da manipulação, por exemplo, existem fantoches que utilizamos muito como se fosse uma espécie de meia, né? Utilizamos muito a mão e essa parte aqui, ó, para representar a boca do boneco na hora de manipulá-lo. E existem também outras formas também de fantoches que você utiliza os dois dedos, esses dois dedos aqui e esse dedo aqui, para fazer a parte da cabecinha, né, fazendo os gestos de movimentos e tudo mais. E essas duas aqui, os bracinhos do fantoche. Então isso depende de cada boneco, da forma como o boneco é construído, tá certo? Então vamos para o mamulengo, né? O mamulengo é praticamente originário do Nordeste, e esse boneco tem cabeça e braços esculpidos em uma madeira chamada mulungu. As roupas deles são geralmente túnicas coloridas. Então, quanto mais esse jogo de cores florais, quanto mais cores o boneco tiver, mais ele tem a cara do Nordeste, né? Mais ele tem essa diversidade de cores, porque o bonito, o belo, né? Ele se torna tão lindo através das cores, dessa diversidade de cores. E o Nordeste é praticamente isso. E o mamulengo é a identidade dessa riqueza de cores, tá certo? E a forma de manipulação também vai depender da forma como o boneco foi construído. Existem formas que o boneco ele consegue ser manipulado através da boca, e existem também formas de alumínio que faz com que os braços eles se movam e a boca também ao mesmo tempo, né? Existe essa liberdade de você construir o boneco da forma como você preferir. Já as marionetes é movimentado por um conjunto de fios que ficam amarrados em uma cruz, cheio de articulações. Manipular esses bonecos é considerada uma tarefa difícil. Sendo assim, marionete é a técnica na qual o boneco é ligado por fios a um controle de madeira, que permite ao manipulador movimentá-lo. Então, existem alguns exemplos ali, né, de bonecos sendo manipulados pelos seus donos, pelos seus criadores, através da cruzinha, né, da cruz que faz com que os movimentos dos bonecos sejam realizados. Praticamente tem a figura 2, que é o bobo da corte, e o rei, né, representando duas figuras importantes da Idade Média. Na figura 3 mostra o Gepeto, que é o nome do criador do Pinóquio, e o Pinóquiozinho, né, que é conduzido pelo seu próprio dono. E as outras figuras também que mostram exemplos de marionetes. Vamos falar agora sobre o boneco de balcão, né? O que seria o boneco de balcão? Ele é muito tradicional lá no Japão e ele é praticamente como um momento religioso, né? Um momento
de celebração na forma mais respeitosa, né? Então, o boneco de balcão ele é derivado de uma técnica japonesa chamada de bunraku. Quem move o boneco fica por trás e toca diretamente no corpo dele. É uma herança da cultura popular que serve para contar as histórias do Japão antigo, com movimentos quase humanos e vestidos com kimonos, né, que é aquela vestezinha lá, né, toda colorida, com alguns temas florais e tudo mais. Os bonecos se transformam em verdadeiros atores no palco. Então, vocês podem perceber nas figuras, tanto na figura 1 até a figura 4, que os donos dos bonecos que ficam por trás, né, conduzindo o boneco, eles adotam uma cor neutra, né, no caso o preto, porque eles destacam mais os bonecos com as suas cores, né, as suas cores brancas, vermelhas, cores intensas, e é como se os seus donos servissem como sombras no meio desses bonecos. Então é bem interessante isso, né? Os bonecos normalmente eles têm uma figura sobre-humana praticamente, né? Um humano em miniatura, só que em forma de boneco. Então vamos para o próximo, bonecos de sombra. Acho que vocês já ouviram falar dos bonecos de sombra em algum programa de TV ou na própria internet mesmo, no próprio YouTube. É uma fonte de luz, segue o boneco, afastada ou aproximada. Essa luz dá diferentes tamanhos aos personagens, projetados em uma tela branca e, em geral, são movimentados por varas. Então, percebam, né? Por exemplo, uma luz branca, né? Uma cortina branca, por trás, né, existe a iluminação, né? E os seus donos ficam lá utilizando as sombras a seu favor para a representação do teatro. E eles podem também, existem tanto os bonecos de sombra como também os movimentos com as mãos. Você pode criar qualquer movimento com as mãos, por exemplo, pássaros, cachorros, animais, mas aqui, como a aula está relacionada aos bonecos, então existem os bonecos de sombra, que são também utilizados com varas, né? Bonecos com varas, como vocês podem perceber ali, os bonecos de sombras. Teatro de bonecos no Brasil, né? Eu tinha falado anteriormente sobre os mamulengos. No Brasil, os bonecos começaram a ser utilizados em apresentações desde o século XVI. Na região Nordeste, o mamulengo, que tem suas origens em Pernambuco, é muito popular com suas falas engraçadas e críticas. Tão famoso quanto o mamulengo, os bonecos gigantes de Olinda, eles podem chegar a ter mais de 3 metros, acreditem se quiser, 3 metros, e utiliza a técnica dos bonecos habitáveis e é presença constante nos nossos carnavais e festividades. Então vocês podem perceber ali, eu tinha falado para vocês anteriormente, né, sobre o boneco do homem da meia-noite, né? Então é muito tradicional, né, lá em Olinda e tudo mais. E pode perceber também os vários personagens que são utilizados através dos bonecos gigantes. Por exemplo, na figura 3, observa-se a Chiquinha, o Chaves, o Kiko, o Chacrinha e também o Lampião. E entre outras figuras que estão representadas através dos bonecos gigantes de Olinda. Agora vamos para os bonecos habitáveis. Fui fazer uma pesquisa sobre os bonecos habitáveis e encontrei uma diversidade de bonecos. Aqueles bonecos mais incríveis, os bonecos mais conhecidos. Veio vários, e entre eles o Fofão. Com certeza a nossa geração, né? Eu falo da minha geração, né? Já acompanhou muito programas infantis. E nesses programas infantis apareciam muito esses bichinhos, né, esses personagens, como o Fofão, a Cuca do Sítio do Pica-Pau Amarelo, o Barney, o Melocoton, que é aquele bichinho que fazia parte do programa da Eliana, do Bom Dia e Companhia, o Alf,
que também era uma série muito engraçada, eu gostava bastante, que ele tinha aquela voz esquisita. Tem a Mônica, né, que é um boneco habitável também. A Priscila, da TV Colosso. Na minha geração, a gente acompanhou muito a TV Colosso na Rede Globo e passava na TV Globinho. Tem também da Vila Sésamo, né, que também um pássaro. E os Teletubbies, né, que foi recentemente, que tinha o Tink, Wimp, Gypsy, Lala, Pô! Aí era bem engraçado, bem divertido, que passava também na Globo na época da Angélica. E por fim, a robótica, né, que são os bonecos, os robôs, que são para fins tecnológicos, né, para a tecnologia. Então, são bonecos manipulados com o uso da tecnologia. Então, apenas para fins científicos, para testes e tudo mais. Tá bom? Aí eu vou recomendar para vocês 2 filmes sensacionais que falam sobre robôs. AI, né, que é a inteligência artificial, e O Homem Bicentenário, que é um filme sensacional, que é interpretado por Robin Williams. Muito bom o filme, então eu recomendo esses 2 filmes para vocês. São filmes sensacionais, fazem você se emocionar do início até o final, e é isso. E as 2 figuras mostram os testes científicos para os robôs, para facilitar a vida do homem e tudo mais. E por fim, né, para finalizar, eu deixo para vocês uma frase, que é: você é muito mais do que simples palavras, ou no que as pessoas dizem ao seu respeito. Então você é muito mais do que meras palavras. Então explore essa capacidade criativa que encontra-se dentro de você. Essa é uma mensagem que eu deixo, de autoria própria. E aqui são as referências para a realização do material, né? São as fontes de pesquisa. E eu finalizo. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por tudo e valeu!